que não vai deixar essa luta me parar, se o desespero me tomar, por mais pressão que seja, assim. Pai Senhor, irmãos, boa noite. E o Kias, irmão Finéias, Isamara, Ana Cláudia, a paz do Senhor, irmãos, paz, love. Aleluia, vamos começar mais uma noite abençoada na presença do Senhor, amém? Começar com louvor, esse louvor é muito lindo, tem uma letra muito forte, aleluia. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Quantos irmãos entram? Ouça esse louvor, medite na letra desse louvor. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia! Mesmo que tudo possa parecer contrário, Abacuque diz que mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Aleluia. Glória a Jesus. Santo ao Senhor. Tá tendo muito problema aqui na minha conexão, irmãos. Eu não sei se tá aparecendo aí pra vocês, mas tá sempre aparecendo uma mensagem que tá dando erro na conexão. Pra mim. Nós vamos começar. Eu só queria saber se tá dando... se tá aparecendo aí esse problema. Tá aparecendo, né, Ana? Bom, eu não sei o que é, então nós vamos começar. Se de repente cair, nós entramos novamente como da última vez, amém? Deus seja louvado pela vida de cada um que está aqui, que já chegou. Vamos estar iniciando com oração, para que o Senhor venha estar nos direcionando nessa noite, para poder falarmos da palavra de Deus, para poder meditarmos, né, nessa palavra gloriosa que é a palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigada, Jesus, por todas as coisas que o Senhor faz, por tudo que o Senhor já fez. Seja louvado, seja engrandecido, Senhor, no meio do teu povo. Seja adorado, Senhor, seja enaltecido, porque tu és merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai, ilumine agora, Senhor, o nosso pensamento. Ilumine, Senhor, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra está proposta, Senhor, para que ela venha, Senhor, surtir efeito da nossa vida. Deus, em nome de Jesus, que possamos nos apegar a Ti cada dia mais. Senhor, que possamos estar firmes em Ti, que és a rocha, Senhor. Tu és, Senhor, aquele em quem nós podemos confiar e sabendo, Senhor, que jamais seremos decepcionados. Pai, em nome de Jesus, ser conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Jesus. Deus abençoe todos os irmãos que já chegaram, a irmã Marisa, a Ilka, Angélica, irmã Angélica, Rosana, todos os irmãos que estão aqui, amém? Nós estamos estudando
Irmão Ariovaldo, irmã Aurélia, Deus abençoe vocês ricamente, com saúde, paz e bênção. Deus abençoe. Nós estamos vendo sobre 1 Coríntios, né? Começamos a estudar aqui, o pastor Cido deu início à carta de Paulo à igreja de Corinto, né? A primeira carta de Paulo, e nós estamos dando analisadas sobre ela. Ontem foi uma bênção, o irmão Darcy falou bastante sobre os capítulos, né? Até o capítulo 7, acho que ele falou, foi uma bênção. Deus realmente tem nos dado graça, né? Tem derramado sobre nós da graça e do poder dele, porque só o Senhor nos direcionando, só o Senhor nos abrindo a mente, nós podemos realmente entender a palavra de Deus, tanto nós que estamos aqui falando para os irmãos, como os irmãos da mesma forma. É a graça de Deus, o poder de Deus que vai abrindo a mente, a minha mente, a mente dos irmãos, para que possamos absorver de forma plena, de forma clara, aquilo que o Senhor tem na palavra dele para nós. Amém? Então nós começamos a falar sobre Corinto, né? O pastor Cido iniciou ali sobre Corinto, Darcy falou ontem bastante sobre o contexto, né? O contexto ali que a igreja de Corinto estava inserida, a cidade. Então Paulo começa lá em Atos, nós vimos que em Atos 18 que Paulo foi a Corinto, Paulo iniciou ali uma igreja e ele não ficou muito tempo, mas 1 ano e 6 meses que ele ficou foi o que ele precisou para dar início, né, ali àquela igreja. Então, uma igreja que era proporcionalmente grande, mas que tinha muitos problemas, né? Paulo já começa falando que apesar de ter, nós vamos ver isso, os dons espirituais, eles eram carnais, eles eram pessoas que não estavam ali verdadeiramente querendo conhecer ao Senhor, né? Como se eles tivessem tido uma oportunidade para estarem reunidos em grupos e ali eles estarem se socializando de alguma forma. E isso começou a ter muitos problemas. A carta de Paulo, a 1 Coríntios, ela basicamente é dividida em duas partes principais, que é do capítulo 1 ao capítulo 6, que é quando Paulo ele trata de assuntos que foram levados a ele, né? Que ali o Darcy falou ontem pelos da casa de Chloe, foram levados a ele. Então ele ficou sabendo dos problemas através das pessoas da casa de Chloe, e ele fala e ele vai tratar desses problemas. A partir do capítulo 7, Paulo vai começar a responder alguns questionamentos, né, que eles tinham na igreja. Eles provavelmente já enviaram cartas para Paulo querendo saber sobre alguns assuntos, e é sobre esses assuntos que nós vamos falar um pouco, né, e tentar chegar até o capítulo 15. Vou dar uma pincelada rápida porque eu quero me deter um pouco aqui no capítulo 10 para que a gente não perca muito tempo. Então aqui nós começamos no capítulo 10 da primeira carta de Paulo a Corinto, vai dizer que nós não devemos tentar a Cristo como alguns israelitas fizeram. Isso é muito importante. Esse capítulo 10 aqui eu dei uma frisada maior nele porque nós não temos condições de explanar todos eles, né? Então a gente precisa dar uma analisada e ver aquilo que nos chamou mais atenção ou algo assim. Então, no capítulo 11, ele vai continuar falando sobre a questão da liberdade cristã, né? Nós somos livres no Senhor, vai falar do amor aos irmãos, o amor está acima de tudo. Então, todo o contexto da carta de Paulo, quando ele escreve, todo um só. Ele vai estar sempre falando do amor acima de tudo, ele vai estar sempre falando de Jesus como a rocha, Jesus como aquele que deve ser adorado. No final, no capítulo 15, ele vai tratar sobre a ressurreição, vai tratar sobre a ressurreição de Jesus e nos fazer lembrar que nós seremos também como Jesus, em Jesus ressuscitados. Então ele vai falar sobre as mulheres, como devem se apresentar na igreja, no capítulo 11. Vai falar de um modo muito, muito bom e claro sobre as dissensões que estavam havendo no momento da ceia, né? O capítulo 11 de Corinto, a igreja de Coríntios, a igreja toda conhece, né? O capítulo 11, toda a ceia, nós lemos, né? Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Aqui no capítulo 12, nós vamos ver sobre os dons espirituais, né?
Então, a igreja de Corinto era uma igreja que era completa, com os dons espirituais, não faltava, era uma coisa que eles buscavam muito. No capítulo 3, a suprema excelência do amor, também é um capítulo muito conhecido dos irmãos, né? Nós sabemos que vai falar sobre o amor, que tudo suporta, o amor que é o maior de todos, do fruto, é o maior de todos os atributos. Então nós vamos ver, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Mas se eu não tivesse amor, de nada me serviria. No capítulo 14 vai falar sobre o dom da língua e o dom de profecia. Então a gente vai dar uma pincelada bem rápida sobre isso depois também. Vamos voltar aqui para o capítulo 10, irmãos. Paulo aqui no capítulo 10 vai começar a apresentar para a igreja, ele vem tratando de um assunto da questão da carne, né, que eles estavam na dúvida se eles poderiam comer ou não carne que fora sacrificada ali no templo e oferecida a ídolos pagãos. Sabemos que era uma cidade onde tinha muitos deuses, principalmente Afrodite, né, a deusa do amor, da fertilidade, a quem era se dedicado muitos cultos, né? Então, e outros deuses estavam ali e eram dedicados muitos cultos. E tinha um grande problema na igreja de Corinto, porque eles comiam carne. Era uma igreja que vinha de uma cultura que era ali acostumada com essas coisas, né? Então, a igreja começou a levantar questões, porque uma parte dos irmãos, eles diziam que sim, que eles poderiam comer daquela carne, que não teria problema nenhum. Outra parte dos irmãos diziam que não poderia comer. E foi isso que levou eles a perguntarem a Paulo, a gente pode ou não pode comer, né? E Paulo vem falando sobre isso. Paulo coloca o amor acima da liberdade, o amor acima do direito, né? Você tem direito, mas antes do seu direito, pense em amor, pense no próximo, pense no que o seu direito vai causar no outro, pense no que a sua liberdade pode trazer ao outro. E ele vai falar ali dos irmãos que são um pouco mais fracos no sentido da consciência e daqueles que estavam cheios de sapiência, né? Cheios de sabedoria, porque sabiam muito, tinham bastante conteúdo. E ele vai começar a falar no capítulo 10. Aqui ainda no capítulo 9, ele vem falando dos direitos e ele mesmo vai dizer que ele abriu mão dos direitos que ele tinha como apóstolo, como pastor, né? Como pregador do evangelho. Ele tinha muitos direitos, mas ele abriu mão desses direitos para que não houvesse nenhum tipo de brecha, para que ele pudesse ser acusado ou reprovado diante dos homens, né? Aquela questão aqui do versículo 27 do capítulo 9, que vai dizer assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma forma, de alguma maneira, ficar reprovado. O que ele quer dizer? Eu abri mão dos meus direitos, para que, pregando aos outros, ninguém venha olhar para mim e ver algo em mim que possa ser acusado, algo em mim que possa ser reprovado, e acima de tudo, reprovado diante de Deus. Então ele vai começar a falar nesse sentido aqui no capítulo 10, que é onde nós não devemos tentar a Cristo. Amém? Então ele começa aqui no capítulo 10 falando: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Né? Então ele vai dizer que todos foram batizados em Moisés e todos eles comeram do manjar espiritual, que era o maná que caía do céu, e também todos eles beberam da bebida espiritual, que era aquela água quando Moisés, teve alguma situação em que Moisés bateu ali na rocha e da rocha deu água para o povo. Aquilo foi um feito através do Espírito Santo, né? Quando o maná caiu do céu, era algo que era dado diretamente de Deus. Diretamente caiu do céu, a água saiu da rocha, né? Então tudo isso vem representando aqui Moisés, representando Jesus Cristo, né? Nós já vimos a história, nós já vimos ali nos evangelhos falando sobre Jesus Cristo.
E quando ele fala que batizados em Moisés, quer dizer que eles estavam sob a direção de Moisés, eles estavam inseridos em Moisés. Como nós, após Jesus Cristo, somos inseridos em Jesus, somos batizados em Jesus. Então eles estavam dizendo, vocês todos passaram pela nuvem, vocês todos passaram pelo mar, vocês viram as glórias de Deus, tudo aquilo que o Senhor fez para vocês, né, diretamente, e ainda assim muitos deles foram reprovados, né? E nós vamos meditar um pouco sobre essa questão. Às vezes nós pensamos que pela graça, por hoje nós vivermos debaixo da graça. O evangelista Clodoaldo falou bastante sobre isso, a pastora Elsa também falou um pouco sobre isso no domingo de manhã, e tem sido um assunto, o presbítero Michael também falou, e tem sido algo que nós temos falado bastante. Então nós precisamos entender que nós estamos vivendo debaixo da graça, mas isso não significa que não há o risco de sermos reprovados pelo Senhor, ou reprovados conforme aquilo que nós falamos, reprovados por outros, pelo homem. Então nós precisamos entender que nós estamos vivendo na graça, né? Nós somos salvos por ela, né? Através da graça nós alcançamos a salvação, porque não é mérito nosso. Não existe nada em mim que vai fazer com que eu consiga a salvação. Muito pelo contrário, o que há em mim, que é apenas o carnal, o que há em mim antes de ser regenerada, apenas me condena. Mas aí nós conhecemos a Jesus, nós somos justificados, nós somos regenerados através da morte dele na cruz, e nós podemos ser e dizer que somos salvos no Senhor através da graça. Porém, nós continuamos no mundo, nós continuamos, infelizmente, nós ainda estamos vulneráveis. A nossa vulnerabilidade nos leva muitas das vezes a pecar, né? Todos os dias a gente se levanta, todos os dias a gente dorme, e todos os dias nós precisamos fazer uma análise, porque Paulo vai dizer aqui, como eu li para vocês, que ele vai dizer, eu subjugo o meu corpo. Nós estamos falando de Paulo, né? Que era um pastor, que era um missionário, um apóstolo, que estava ali pregando o evangelho, se doando, se dedicando à igreja, que era ali que estava entregue, ele se entregou em prol do evangelho de Jesus Cristo. Então, nós estamos falando dele, e ele nos diz que ele subjugava o seu corpo. Não de uma forma literal, né? Não que Paulo ele se martirizava. Não, ele estava dizendo que todos os dias ele crucificava o eu interior dele. Todos os dias ele precisava fazer uma análise para ver aonde poderia vir a tentação, porque o assunto que nós vamos falar agora em relação às carnes pagãs oferecidas a ídolos tem tudo a ver com a tentações, né? Nós vamos ver no final do versículo 12 e 13, muito claro sobre isso. Então Paulo está dizendo assim, todos os dias nós temos que entender que Jesus falou que nós, para o seguir, temos que pegar a nossa cruz e segui-lo, né? Então o que é a nossa cruz? É o nosso entendimento de que nós precisamos subjugarmos a Ele, nós precisamos colocar na cruz tudo aquilo que Ele já levou sobre si, né? Tudo aquilo que Ele já levou, nós temos que deixar lá. Então todos os dias nós precisamos fazer essa análise, nós precisamos fazer, né, como nós fazemos isso, o que Paulo estava falando. Então ele vai dizer que todos comeram do maná que era espiritual, beberam da água que é espiritual. Então, para o povo de Israel, Jesus Cristo já se mostrava, o que vem nos dar mais certeza aqui que Jesus, né, da divindade de Jesus pregada ali por João no Evangelho, né? Porque ali no deserto, ali com o povo de Israel, há 800, 900 anos atrás, Jesus Cristo já era representado. Então ali, hoje nós temos, Jesus falou que aquele que tem sede, venha a mim e beba. Jamais voltará a ter sede. Aquele que tem fome, vem a mim e coma, jamais voltará a ter fome. Então aqui Jesus Cristo já está sendo representado. Então eles tinham tudo isso e foram reprovados, né? E nós vamos ver que aqui no versículo 11, ele vai dar uma exortação que fala assim, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão
escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Ele está falando, isso aqui não foi escrito apenas para que nós não esqueçamos. Isso aqui foi escrito para que nós venhamos a entender e nós não pratiquemos os mesmos erros. Para que nós possamos agir de uma maneira diferente daquela que o povo de Israel naquele tempo fez com Moisés, né? Então, nós vamos ver aqui pelo menos 6 nãos, né? Que Paulo vai estar aqui destacando que nós não podemos fazer. Então, nós vamos começar aqui no versículo 6, né? No versículo 5 ele vai dizer que Deus não se agradou da maior parte deles. Mesmo Deus se mostrando ali a eles todos os dias, o cuidado de Deus com eles, Deus não se agradou da maior parte deles. E o que nós vemos nisso? Que Deus, ele merece ser adorado por quem ele é, ele merece ser exaltado por quem ele é, ele merece ter a devida honra por quem ele é, né? E ele faz todas as coisas por nós, né? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então aqui no versículo 6 nós vamos ver o primeiro não. Não cobicemos as coisas más, né? Quando ele vai dizer aqui, essas coisas foram nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então eles estavam ali, saíram do Egito, né? Haviam sido libertos de uma vida de escravidão, 400 anos de escravidão. Eles pediam por libertação, eles oravam a Deus para que Deus os atendesse. Deus usa Moisés, os atende, os tira dali e eles começam a cobiçar coisas mais. Eles começam a desejar as cebolas do Egito, eles começam a desejar coisas que eles já haviam comido e Deus, eles começam a falar e a desejar e a cobiçar. Então Deus vem, ali em Números, nós vemos em Números, no capítulo 11, Deus vem e manda codornizes ali para eles, para satisfazer o desejo deles. Lembrem que nós estamos vendo aqui, iniciando aqui, falando sobre a carne, que o povo de Corinto, alguns queriam se abster de comer carne, outros queriam continuar comendo carne porque a sua consciência dizia que eles não estavam errados nisso. E aqui Paulo vai nos dar o exemplo do povo de Israel, que pediu a Deus carne e Deus deu carne para eles. Deus mandou codornizes que encheu tudo, porém eles estavam cobiçosos, eles estavam andando de forma errônea. E o que acontece? Infelizmente ali naquele momento Deus envia uma praga e muitos deles morrem ali. Então a consequência para o erro deles já veio. Porque eles cobiçaram, eles estavam cobiçando. Isso que Paulo está dizendo para nós. Não façamos a mesma coisa. Deus, ele nos dá uma porção, tudo aquilo que nós precisamos, ele nos dá. Ele nos supre, ele nos direciona, ele nos capacita. É ele que enche a nossa vida tanto de bens e glórias espirituais quanto na nossa vida material. Tudo que nós temos é o Senhor quem dá. Tudo que tem na sua vida só tem porque o Senhor deu. Tudo que tem na minha vida só tem porque o Senhor deu. É o Senhor Jesus quem nos permite ter todas as coisas. A partir do momento que te dá saúde, a partir do momento que te dá emprego, a partir do momento que te dá a possibilidade de adquirir bens. Isso é prova de que é Ele que dá. Paulo fala aqui na frente que tudo vem do Senhor, né? Tudo vem dele. Então é isso que nós precisamos entender. Nós não precisamos cobiçar coisa alguma do mundo. Nós não precisamos cobiçar coisa alguma que esteja lá fora. Nós precisamos entender que nós já temos o que nós precisamos no Senhor. E ainda que nos falte, é o que nós temos é no Senhor. Ainda que passamos por situações que parece que o Senhor ali, como nós já falamos, parece que o Senhor nos abandonou no barco, mas Ele vai vir em nossa direção andando sobre as águas. Então, independente daquilo que nós passamos, nós não precisamos cobiçar coisa alguma do mundo. Ou coisa alguma do ímpio, né? Ou coisa alguma que o ímpio tenha que nós não temos. Então nós precisamos entender, nos entregarmos ao Senhor de uma forma plena e completa, que não precisemos cobiçar coisas do mundo ou cogitar coisas que uns tenham e outros não.
Então isso vai muito na nossa intimidade, né? Ele vem falar dentro de nós sobre esse assunto. Segundo, não vos façais, pois, idólatras. Não sejam idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para folgar. Ali, quando Moisés subiu, passou os 40 dias no Monte Sinai, enquanto o Senhor dava para ele a lei, né, para que o povo seguisse, o povo simplesmente decidiu fazer com que Deus fosse visto, né? Por quê? Por influências, eles começaram a querer fazer para eles um bezerro de ouro, e foi o que eles fizeram, construíram para si uma imagem, né? Eles não estavam adorando a um outro Deus ou adorando literalmente ao bezerro, eles estavam dizendo que Deus, o nosso Deus, estava ali representado no bezerro, reduzindo Deus, o nosso Deus, a algo tão pequeno. Enquanto a Bíblia vai dizer que a terra onde nós vivemos, que é imensa, é simplesmente estrada dos pés do Senhor. Deus não pode ser resumido a nada na nossa vida. Deus não pode ser resumido a coisa alguma em nossa vida. Ele é soberano, Ele é acima de tudo. Ele é acima de todos, Ele é único, Ele é eterno, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Então o início e o fim, não existe. A nossa capacidade mental não consegue imaginar a dimensão do Deus a quem servimos. E o povo pegou ali, quis colocar Deus em uma estátua. Então foram idólatras. E ele vem dizer para nós, não sejais idólatras. E hoje, irmãos, infelizmente, nós vivemos em tempos que muitas vezes nós nos pegamos e estamos querendo reduzir Deus, colocar Deus em algumas coisas ou em algumas pessoas. Né? Nós vivemos tempo em que, infelizmente, nós achamos que apenas determinadas pessoas são representantes de Deus. Enquanto a Bíblia aqui, Paulo está nos dizendo que nós não podemos reduzir Deus a ninguém ou a nada ou a qualquer coisa. Esse é o Senhor a quem servimos. Em segundo, não nos prostituamos. Que ele está falando, a prostituição aqui que ele está falando, quando o povo de Israel ali foram induzidos pelos moabitas, pelas mulheres moabitas, e se prostituíram com ela. Deus estava através de Moisés dando direção, dando suprimento, dando graça, dando amor, dando tudo o que eles precisavam. Mas faltava sempre alguma coisa. Eles não estavam satisfeitos, plenamente satisfeitos em Deus. E sempre faltava alguma coisa. Então eles foram e se prostituíram com as mulheres ali, as moabitas. E o Senhor Jesus fala que para eles não fazerem isso. E por causa disso, que vai dizer... E por causa disso, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Então, de 600 mil homens, apenas homens contados, que saíram do Egito, porque esse valor é só para homens, nós vamos ver quantos que vão entrar na Terra Prometida. Por causa de quê? Né? Por causa de quê? Foram ficando pelo caminho, porque simplesmente Deus, a presença de Jesus Cristo representada ali, não era suficiente, né? E eles estavam se prostituindo, e às vezes... com a igreja, nós como igreja, muitas vezes nós infelizmente nos deixamos envolver com as coisas lá de fora, né? Nos deixamos envolver, sermos levados com as coisas lá de fora. E isso é prostituir, né? Infelizmente, mas é isso que muitas vezes acontece. Coisas de fora, coisas externas, coisas mundanas. Às vezes nós não nos satisfazemos no Senhor, queremos preencher essa insatisfação e trazemos coisas lá de fora. Só que o Senhor Jesus vem nos dizer que Ele tem que ser único e pleno, exclusivo em nossa vida. Não podemos nos estar prostituindo a palavra de Deus e aquilo que Ele nos deu, colocou em nossas mãos para cuidarmos. Quando Paulo fala lá na frente sobre profecia na igreja, é justamente sobre a palavra, é justamente sobre a palavra de Deus. Então essa palavra, ela é genuína, ela não pode ser misturada, né? Ontem o Darcy falou aqui que realmente é forte, é difícil, mas é a palavra de Deus e nós não podemos prostituí-la. Eu não posso chegar aqui para os irmãos e falar algo simplesmente que venha a calhar. Não, é a palavra de Deus, nós temos que falá-la
e temos que vivê-la, temos que ser o que está escrito nessa palavra. Então, nós vamos pro quarto não, né? Não tentemos a Cristo, né? Como eu falei, Cristo ele já vai falar ali que já estava sendo representado ali naquele tempo. Como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Então você vê que para cada atitude de desvio do povo de Israel havia consequência. Para cada não que Paulo vai dizer aqui, em seguida vai ter uma consequência. Eles vão ficando pelo caminho. E às vezes na nossa vida, o que é que tem nos deixado ficar pelo caminho, né? O pastor Cido fala que toda infidelidade é prostituição. Isso é muito forte, irmãos. Realmente, toda infidelidade é prostituição. Então nós precisamos ser fiéis a essa palavra, né? Nós precisamos ser fiéis a Deus, a quem servimos. Então tudo que nós fazemos há consequências. Nós não temos como fugir disso. Hoje nós vemos muitas pessoas e muitas igrejas e cresce muito o número de pessoas que ouvem e acreditam e vivem de uma forma de que você vive, como eu já falei, pela graça e não tem consequência de nada que nós fazemos aqui, né? Só que existe sim consequência para toda atitude. E para o povo de Israel, a quem Paulo de uma forma literal vem explicar para nós e para a igreja de Corinto não sigam esses exemplos, não façam essas coisas, porque Deus, com toda certeza, Ele virá. Com toda certeza, o Senhor Jesus, Deus, Ele vai vir e Ele vai ter a consequência para todas essas atitudes. Então nós vamos ver aqui o quarto não tentemos a Cristo, né? Alguns fizeram isso e foram... Alguns fizeram isso e foram mortos por serpentes. O que é tentar a Cristo aqui? Colocar Deus à prova, sabe? Quando achando que Deus não vai suprir, colocar Deus à prova como se Deus fosse falhar naquilo que Ele prometeu. Às vezes o Senhor faz promessa pra gente e no processo da espera da promessa nós queremos colocar Deus à prova, mas o Senhor não prometeu? Aonde está o Senhor que não cumpriu ainda? Aonde está o Senhor que ainda não se levantou do seu trono em meu favor? Aonde? Mas o Senhor... Como se Deus não fosse cumprir o que tivesse feito? Como se Deus não tivesse capacidade ou a fidelidade de estar cumprindo a sua promessa? Não tentemos a Cristo. Nós não podemos pôr Deus à prova. Isso é pecado. Nós não podemos pôr Deus à prova. Nós temos que confiar no Senhor quando Ele nos diz uma promessa, ou quando Ele nos faz uma promessa, ou naquilo que nós desejamos, confiar inteiramente de que Ele vai fazer, no tempo dEle, conforme a vontade dEle. Mas é Ele que é soberano, é Ele que é eterno, é Ele que nos dá, dEle nós recebemos tudo. Então o que nós poderíamos questionar a Deus? Em que nós poderíamos questionar a Deus? Em que? Nós não podemos questionar a Deus. Não podemos colocar Deus à prova. Então é mais um não que Paulo fala aqui. Não ponha Jesus à prova. Não teste a Jesus. Não tente a Cristo. O quinto não murmureis, né? E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A murmuração, nós falamos bastante sobre a murmuração, nós vemos bastante sobre a murmuração. E é algo tão terrível, irmãos, que vem o destruidor e faz com que pereçam, né? Então a murmuração é nós estarmos insatisfeitos. Às vezes nós queremos estar insatisfeitos com a vida, insatisfeitos com os filhos, insatisfeitos com tudo. Deus supriu a necessidade do povo de Israel. Deus dava água, eles queriam água, Deus dava água. Eles estavam com calor, Deus supria ali com a nuvem durante o dia. Eles estavam com a temperatura tranquila. À noite era muito frio, Deus mandava a coluna de fogo, aquecia todo mundo. Eles tinham fome, Deus mandava o maná. Em tudo, Deus supria a necessidade deles, mas o que eles fizeram? Murmuraram, eles começaram a murmurar e com isso foram caindo no deserto. Com isso foram morrendo ali.
não alcançando a promessa de Deus. A promessa estava lá, pronta. Canaã estava para todos entrarem. Mas todos esses nãos, todas essas coisas que eles fizeram, né? Infelizmente, desses 600 adultos que saíram, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Então nós vemos as consequências que existem sobre todas essas coisas que nos faz afastar e não acreditar, né? E não acreditar no que Deus diz. Um povo de dura cerviz, né, irmã Ana Cláudia? De dura cerviz. Então é isso que Paulo está falando para nós. Não sejamos assim. Existe uma promessa para nós. Existe promessa para o povo do Senhor. E nós devemos alcançá-la. E aí ele vai prosseguir dizendo, como eu já falei, que isso não foi escrito à toa, simplesmente para estar ali na história, né, como algo literal, para que nós podemos ler e saber um pouco mais da história. Não, isso está aqui como exemplo vivo daquilo que aconteceu e que nós não devemos fazer. E aqui ele vai, no versículo 12, ele vai dizer: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Nós lembramos disso a igreja de Laodiceia lá em Apocalipse, que dizia que eles tinham tudo, né? Eles estavam de pé, eles eram ricos, eles eram prósperos, eles eram uma igreja que aparentemente estava de pé. E o que a Bíblia diz? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. O que é que Deus disse para a igreja em Laodiceia? Vocês acham que vocês estão de pé? Vocês acham que vocês estão bem, que toda a sua prosperidade significa que estão bem, mas vocês, na verdade, são infelizes. Mas, na verdade, vocês são cegos, nus, vocês são miseráveis. É isso que Deus fala a respeito da igreja de Laodiceia, aquela igreja que estava morna, aquela igreja que estava a ponto de ser vomitada. Então, nós precisamos entender e ver a seriedade na palavra do Senhor. Nós precisamos entender e ver e aceitar e viver nisso. Paulo está falando tudo isso dentro de um contexto de liberdade cristã. Nós somos livres no Senhor. Mas o que essa liberdade nos faz ser? O que essa liberdade, os direitos que nós temos como filhos de Deus, nos faz ser, como nos faz viver, né? Então aqui no versículo 13 vai dizer: não veio sobre vós tentação, senão humana. O que Paulo está dizendo? Sobre vocês não veio tentação, como Jesus estava ali no deserto e o diabo foi lá e o tentou. O que estava acontecendo na igreja era que os próprios membros estavam se deixando, estavam querendo aquilo, né? Logo em seguida Paulo vai falar da idolatria e do culto aos demônios. Paulo está falando: se você se coloca numa situação tentadora a partir de você mesmo, não te veio tentação, senão humana, senão a sua própria carne te levando a ir a lugares que você pode dizer que não, ou estar em ambientes que você pode dizer que não, ou falar assuntos que você pode dizer que não, ou um comportamento que você pode dizer que não. Porque quando vem a tentação, que não é humana, o que é que diz aqui o versículo? Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possa suportar. Então, eles não estavam sendo tentados, eles estavam se colocando em local de tentação, eles estavam querendo ir à porta do templo, porque nós lembramos que em Corinto o templo também era uma cidade, era um ponto turístico, né? Onde as pessoas se reuniam ali, elas faziam seus sacrifícios e depois elas comiam ali. Então Paulo está dizendo aqui: não se coloque nessa tentação, não vá até o templo, não vá querer provar da carne lá no templo, isso é algo que você não pode resistir. Pode ser que numa hora você vai lá e você come daquela carne. Então o que ele está querendo nos dizer? Existem situações na nossa vida que nós sabemos aonde estamos indo. Cabe a nós darmos a meia volta e não chegarmos aí. Muitas das vezes são coisas que nós nos arriscamos, é aquela linha do perigo, andar na linha do perigo. Se você ou se eu
me disponho a andar na linha do perigo, não podemos esperar dali que o Senhor venha e nos livre, porque nós optamos para andar na linha do perigo, né? Nós não estamos ali em jejum, nós não estamos ali como Jesus no deserto, em jejum, e veio a tentação até ele. Muitas das vezes nós vamos até o ponto da tentação. Cada um sabe o seu limite, cada um sabe da sua necessidade, cada um sabe da sua fraqueza, cada um sabe aonde ele é mais sensível. Nós não podemos andar no limite, nós não podemos caminhar em cima dessa linha. Nós precisamos estar cada vez mais próximos do Senhor. Aonde nós irmos, nós temos que perceber aonde estamos indo e voltar, né? Em Apocalipse vai dizer: lembra-te de onde caíste, volta e arrepende-te e começa de novo. Nós estamos aqui no mundo, nós podemos cometer alguma coisa, mas nós temos que voltar, ter a nossa consciência. O Espírito Santo, a nossa consciência nos fala, o Espírito Santo nos avisa. E muitas vezes continuamos nessa linha de perigo. E é isso que ele vem nos alertar aqui. Logo em seguida ele vai falar sobre o culto, né? Como eu já falei, a idolatria e o culto dos demônios, explicando que não é simplesmente o comer ou o beber, é o que existe por trás disso, né? E no versículo 21 tem um sexto não. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso é muito, muito forte. Porque nós não podemos estar na igreja, o que nós ouvimos, os pastores falam muito, a gente não pode estar na igreja e não estar ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo tempo de decisão, nós precisamos nos decidir a quem servimos, a Deus a quem servimos, né? E carregar em nós essa bandeira, né? É isso que nós precisamos. Então ele vai continuar aqui falando sobre a liberdade e o amor cristão. Então no versículo 23 vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. O que isso quer dizer? Diante daquela situação ali em Corinto, o que ele estava falando de todas as coisas são lícitas, não é que eles podiam fazer todas as coisas. Nós não podemos entender que nós, por causa disso, vamos fazer tudo que nos der na telha, porque nós podemos fazer. Nem tudo convém, mas eu posso fazer tudo. Quando Paulo fala sobre esse assunto ali, ele estava falando sobre o que era permitido, de tudo que era permitido fazer ali. Eles podiam, porque a lei falava que podia, porque existia uma autoridade que dizia para eles que podia, mas aí Paulo vem e vai dizer: mas nem tudo convém, nem tudo convém fazer, porque existem alguns critérios quando nós vamos tomar decisões quanto à nossa liberdade em Cristo e quanto aos nossos direitos em Cristo. Então ele vai falar: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um que é do outro. Então, antes de qualquer coisa, dentro das coisas que são liberadas, nós temos que ver o que é lícito, o que eu posso, vai edificar a minha vida, sabe? Existem situações que nós precisamos tomar decisões. E às vezes as nossas decisões, nós precisamos, antes de tomá-las, pensar. Por exemplo, a rede de TV, está ali, nós podemos ver TV, né? Todos nós podemos assistir televisão. Mas isso significa que nós vamos ver tudo o que passa na televisão? Não. Isso quer dizer que tudo que nós podemos fazer, nós temos que primeiro saber se aquilo vai edificar na nossa vida. Isso vai contribuir em algo na minha vida? Isso vai contribuir em algo na vida da minha família? Isso vai me deixar mais próximos de Deus? Isso vai me deixar... São todas essas questões que nós, como cristãos, como pessoas que querem buscar ao Senhor, estar próximo dele, precisam ver, né? Então, são todos esses critérios que nós temos que ver aqui sobre o que é lícito e o que convém, né? Depois de passarmos pelo prisma de edifica a minha vida, edifica a minha casa, nós ainda temos que ver se tudo isso, sabe, aquela conversa no telefone, aquilo que nós temos colocado diante dos nossos olhos, né? Um dos irmãos já falou nessa quarentena, aquilo que nós temos colocado diante dos nossos olhos, o tempo que nós temos dedicado a cada coisa, é para edificação da minha vida? É para edificação da minha casa?
Em seguida, o que nós temos colocado, nossas conversas, o nosso pensamento, vai ferir o outro, de proveito para o outro. Então são alguns prismas que nós como cristãos precisamos colocar na nossa vida prática, né? Como precisamos colocar na nossa vida diária. Por quê? No versículo 31 vai falar: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Porque qualquer coisa que nós formos fazer, irmãos, tem que ser para a glória de Deus. Às vezes nós queremos separar a nossa vida cristã da nossa vida secular, mas não tem como. Nós somos um em Cristo, nós andamos com Cristo, nós respiramos Cristo. E isso não quer dizer que eu e você vamos ser perfeitos, mas nós temos que procurar ser todos os dias santos. Perfeitos nós não vamos ser, porque Jesus Cristo foi o único que foi perfeito. Mas a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Isso não é ser religioso, isso não quer dizer que nós vamos ser religiosos, sabe? Colocar uma santidade, algo gritante em nós que nós não fazemos, muito pelo contrário. O que Paulo está dizendo aqui é que todos os dias ele se crucificava o eu para que ele realmente viesse a entender: é Jesus quem vive em mim, se não for Jesus na minha vida eu não posso fazer nada. Então tudo em nós depende do Senhor, tudo em nós vem do Senhor. No capítulo 11, ele vai falar sobre os deveres das mulheres. Amém. Dinei Keila, caiu ali a conexão. Vamos encerrar aqui. 4 irmãos entraram. Amém. Amém. Vamos continuar aqui para dar pro encerramento. Keila, Paz Senhor, Pastora Elsa, amém. Vamos dar continuidade aqui no capítulo 11, que ele vai falar sobre a dissensão da ceia ali, aqueles problemas que os irmãos tinham, né? Voltei, Vivi, paz, amém. Então ele vai falar aqui desses problemas que eles tinham antes da ceia, ele vai explicar como deve ser a ceia, né? E no capítulo 12, ele vai falar acerca da diversidade de dons espirituais, né? Ele vai falar que todos os dons são dons do Espírito Santo, tudo vem do Espírito Santo, né? Capítulo 12, nós vamos ter sobre cada um dos dons. Isso é assunto para muito tempo, né? Cada um dom, ele tem algo específico em si, cada dom, ele opera de uma forma diferente. Então, o dom do Espírito Santo é um assunto muito extenso. Então, eu vou aqui no versículo 12 que fala: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, aqui ele vai falar sobre os dons do Espírito, vai falar sobre os ministérios. O que ele quer dizer? Irmãos, nós somos um corpo em Cristo. O que quer dizer que todos nós temos uma função importante, né? No ministério de Cristo. Todos nós temos uma função importante na igreja, né? No corpo de Cristo. Ele vai falar aqui na frente: será que se o corpo todo fosse uma mão, funcionaria? Não iria funcionar, né? Se fosse toda uma orelha, não funcionaria. Então, somos um corpo com muitos membros e todos são úteis, todos são usados, podem ser usados pelo Senhor. Então, nós vamos aqui ver no versículo 25, no versículo 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. O membro do corpo que parece ser o mais fraco, eles são necessários. Então, todos nós temos utilidade diante de Deus. Todos nós somos úteis na casa do Senhor. Todos nós podemos fazer algo diante de Deus.
Então você é muito útil, meu irmão. Eu sou útil, nós somos úteis na casa do Senhor. Todos nós podemos fazer algo, trabalhar em unidade junto com a igreja para que o corpo de Cristo seja edificado, né? Para que todo o corpo venha se movimentar. Então nós somos úteis na casa do Senhor. Versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Então o que ele quer dizer? Eu cuido de você e você cuida de mim. Você é membro e eu sou membro. Nós temos que ter cuidados uns para com os outros. Nós temos que ser um em Cristo, né? O presbítero Maico falou, ou o evangelista Clodoaldo. Nós precisamos ter unidade, nós somos um. Eu cuido de você, você cuida de mim, a igreja cuida-se uns dos outros. E assim nós somos como o corpo de Cristo. No capítulo 3 vai falar sobre a suprema excelência do amor. Aqui nós vamos entender que o amor é a base de tudo, né? Paulo vem falando desde o capítulo 8, né? Quando ele vem falar sobre a liberdade cristã, mas o amor está acima de tudo isso. Nós temos que ter amor em nossa vida, esse amor para com os outros, esse amor que vem de Deus, né? E os dons, cada dom que nós tivermos, sem amor eles não valeriam nada. Aqui no versículo 12 vai dizer, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então nós vamos ver aqui, os irmãos já devem ter ouvido muito sobre o amor, e nós entendemos que a preciosidade que era isso lá em Gálatas também, né? Quem for dar o estudo vai saber, vai ver sobre o fruto do Espírito, e começaremos a falar sobre o amor. Então, é isso que nós vamos ter aqui. No capítulo 14, o dom de profecia é superior ao dom de língua. Nós vemos ali no capítulo 12, que começa a falar sobre os dons do Espírito, que a igreja de Corinto ela queria supervalorizar os dons, né? Os dons estão supervalorizados na igreja, porém, a eficácia de cada dom sem a virtude do Espírito não é a mesma, né? A virtude do Espírito que nós podemos dizer, o fruto que o Espírito Santo produz na sua vida é superior ao dom que Deus gratuitamente deu e escolhe a quem dar. Então, nós temos que buscar o dom do Espírito, nós temos que buscar dons do Espírito Santo para que haja entre nós operações de dons, maravilhas, cura, profecia, nós precisamos buscar. Mas acima de tudo isso, nós precisamos produzir fruto do Espírito. Porque o dom, ele é útil para a igreja. O dom é útil e ele fica na igreja, né? Enquanto estivermos aqui, o dom opera. Mas o fruto do Espírito é que vai nos levar a Deus. O que nos leva aos céus, o que nos leva a Deus é o fruto do Espírito. Então o amor, que tanto ele fala, são virtudes, esses frutos que vão nos ligar a Deus. E aqui no capítulo 15, para encerrarmos já, ele vai falar sobre a ressurreição. Os irmãos lembram que quando Paulo estava falando aqui lá em Atos, né, que ele dando algumas das suas ministrações, quando ele começa a falar sobre ressurreição, ele é afrontado. Então aqui nós vemos que a igreja de Corinto, eles não estavam acreditando na ressurreição. Então veja que coisa que não tem lógica, não tem muito sentido. Por quê? Uma igreja que estava buscando por dons do Espírito, a igreja que estava ali aparentemente espiritual por causa disso, e Paulo vem dizer que isso não é sinônimo de espiritualidade, né? O dom do Espírito não é sinônimo de espiritualidade na vida de ninguém, mas a virtude do Espírito, essa sim, é sinônimo de espiritualidade. E ele vai dizer aqui, no versículo 14 do capítulo 15, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. No versículo 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que ele está falando aqui? Jesus Cristo ele está nos fazendo a igreja voltar
a questão da ressurreição de Jesus Cristo. Nós seremos ressuscitados com ele, né? Nós cremos, e Paulo está falando, Jesus ressuscitou sim, porque se Jesus não ressuscitou, do que adianta a gente estar pregando? Se ele não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis dessa terra. Ele vai falar aqui no versículo 19. Porque se Cristo não ressuscitou, de que adianta a nossa pregação? Do que adianta o nosso sacrifício, entre aspas, o sacrifício, porque quando nós somos livres no Senhor e vivemos nele, tudo que fazemos para ele é glorioso. Então, do que nos adianta? Então ele vem aqui lembrar para a igreja que nós seremos ressuscitados sim, e que Jesus Cristo ressuscitou, e que nós devemos prosseguir nessa fé, prosseguir naquilo que ele nos colocou no mundo para fazer. Nós já passamos muito tempo, são muitas coisas para falar, irmãos, é muito... Conciliar o tempo aqui é bem difícil, mas que nós possamos entender da palavra do Senhor a cada dia, que nós possamos nos dedicar nessa leitura que os irmãos têm feito aqui conosco e para nós, né, para a edificação do corpo de Cristo, e que possamos ser abençoados, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe a minha vida. Eu gostaria de estar aqui orando também aqui em favor... Nós vamos encerrar com essa oração, e eu vi que o Luiz, né, o filho da Isa, eles estão pedindo oração. Então, cada um que estiver agora vendo, o Luiz é filho do nosso irmão Hugo e da nossa irmã Isa, aqui em Tedford. Então, eu não consegui ler o que está acontecendo, mas eu vi que eles estão pedindo oração. Então, esteja orando pela vida do Luiz. Ele tem... A saúde é delicada, e nós sabemos que nesse tempo difícil que estamos vivendo, é preciso orarmos uns pelos outros, e como foi dito aqui na palavra, sermos corpo de Cristo, cuidando uns dos outros. Então o nome dele é Luiz, que vocês estejam orando pela vida dele nesse momento. Amém? Que Deus abençoe cada um, que estejamos aqui prontos e dispostos a ouvir a palavra de Deus amanhã, através da vida do pastor Pierre. Tenho certeza que vai ser uma bênção, como tem sido, que possamos ser edificados através da palavra de Deus. Amém? Vamos estar orando pela vida de todos, especialmente pela vida do Luiz, tá bom, irmãos? Filho do irmão Hugo e da irmã Isa aqui de Tedford. Amém. A Viviane acabou de postar a mensagem que a Isa mandou ali, então os irmãos leiam e vão entender um pouco mais. Amém. Senhor Deus e Pai, Santo Deus, nós queremos te apresentar, Senhor, a nossa vida, nos colocarmos diante de Ti agora, em gratidão por tudo que o Senhor nos tem feito, por tudo que o Senhor nos tem mostrado através da Tua palavra. Que nós possamos, Jesus, pôr em prática aquilo que nos é ensinado através da Tua palavra. Que a Tua palavra venha entrar em nosso coração de forma, Senhor, abundante. Que ela preencha, Deus, todos os espaços que estejam vazios em nossa vida, nos dando, Senhor, sensação plena em Ti, satisfação plena em Ti. Deus, que possamos nos achar prontos, preparados, Senhor, e de forma nenhuma sermos reprovados diante do mundo ou diante de Ti. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti agora, em especial, a vida do Luiz. Deus, ali, Senhor, na sua casa, não sei exatamente o que aconteceu, mas que o Senhor venha com Teu poder e glória, Deus, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha tocar na vida do Teu filho, Senhor, com saúde. Pai, que o Senhor venha afastar, Senhor, todos os males, que o Senhor venha livrar de todo o mal. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eles venham alcançar de Ti misericórdia, graças, Jesus, para que, Senhor, toda enfermidade, tudo aquilo, Senhor, que possa atingir o Teu filho, venha cair por terra, em nome de Jesus. Deus, nós sabemos que é o Senhor quem dá a vida, nós sabemos que é de Ti, Senhor, que nós temos todas as coisas, e o cuidado com a nossa vida, Jesus, especialmente vem de Ti, e nós cremos na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha sarar as feridas, que em nome de Jesus o Senhor venha cuidar do Teu filho, Pai, cuida, Senhor, dessa família, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos estar, Senhor, dispostos a fazer o Teu querer e a viver em Ti a cada dia. Que o Senhor venha dar, Jesus, mais de Ti para os Teus filhos. Que em nome de Jesus eles venham testemunhar cada vez mais do Teu poder e da Tua graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.